Fala, meus amigos, beleza? Bora para mais um vídeo. Estou colocando esse vídeo aqui que ele mostra a minha participação em uma pergunta que eu fiz ao Fábio Baroni e o Jean, né? Pessoal lá do AGF, que são aí um pessoal que é referência para os investidores de longo prazo, né? Então aqui a pergunta que eu fiz, o questionamento que eu fiz a respeito das fraudes, né? Como identificar uma fraude. E eles responderam, trouxeram muito conteúdo. Eu acredito que se você ouvir o trecho todo aí, vai ajudar você a, pelo menos, minimizar os seus riscos na hora de investir. Então, presta atenção no que eles falaram. Eles estavam lá no TubaCast, né, que é o podcast do Luan, que eu acompanho também o trabalho dele, faz um trabalho muito bacana na internet. E o pessoal do AGF respondeu a nossa pergunta aí, e a gente está reproduzindo aqui no YouTube. Então, vê lá o que eles disseram, vê lá as recomendações e os conselhos que esses monstros deixaram aí, né? Consideramos aí grandes investidores, são pessoas que trabalham para o longo prazo e é aquilo que a gente tem tentado efetuar ao longo do tempo. Então, cola aí e dá uma olhada no que eles disseram. Verdade. Fabião, manda mais uma pergunta aí, depois eu tenho uma outra cacetada aqui, ó. O pessoal tá mandando mesmo. O pessoal tá mandando perguntas. Agora que eu ponho no ouvido pra... Eu não sei se acontece com você. Você põe pro ouvido pra ver, só que aí ele para, e não dá pra ouvir. Não sei o que vai vir. Já joga direto, aí tem que jogar diretão, né, vou jogar aí, Dani. Seja direto, porque... Seja o que Deus quiser, vamos ver. Vamos ver, essa pergunta quem pessoal, que é? Não nos xinguem. Qual que é o nome do... Paulo Henrique. Paulo Henrique, um abraço pro Paulo. Fala, Fabio e Jean, beleza? Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Com medo dessas perguntas. Vocês têm algum indicador ou digamos que um apanhado de indicadores para descobrir se uma determinada empresa está lesando os acionistas? Porque essa é uma pergunta que estou fazendo baseado justamente ali no investimento do Luiz Barsi na IRB, né? Se você analisar o Barsi, ele é alguém muito antigo no mercado e mesmo assim foi enganado. Existe ali um apanhado de indicadores para descobrir se uma empresa está lesando os acionistas ou enganando o mercado? Que baita pergunta essa do Paulão. Pergunta Obrigado, muito viu? legal. Quer começar, Jean? Essa aí? Quer que eu... Pode começar. Vambora. Usa essa bomba aí. Quem que é essa bomba aí? Paulão, cara, você mesmo falou, o próprio Barsi foi enganado. Né? Eu não fazia ideia. Então, assim, o que a gente quer, quando a gente fala de avaliação de histórico, pressupõe que a gente está vendo também que os controladores dessas empresas são pessoas responsáveis, pessoas que são reconhecidas no mercado, renomadas no mercado. Então, quando você está comprando uma empresa, você está basicamente se associando a ela nesses moldes, com esses controladores. O meu medo não é nem você comprar o IRB. Tá? O IRB, ele já uma vez, ele fez algo ruim com o mercado, a administração, enfim. Isso mancha bastante a reputação da empresa no mercado, embora hoje seja um outro, assim, tenha outras pessoas lá dentro, tá? Mas de uma certa forma, obviamente mancha a reputação. Para você recuperar isso vai demorar assim um tempo, não é do dia para a noite que isso acontece. O meu medo de você estar comprando o IRB é se você está comprando porque o Barsi está comprando, tá? Que aí é outro assunto, tá? Eu não acho que... Infelizmente eu não tenho essa resposta que você tá... A verdade é essa, eu não tenho essa resposta que você tá... Eu acho que não tem um indicador. Quando acontece esse tipo de coisa, como aconteceu também com as americanas, que a gente fraude viu, é fraude. Fraude é fraude, a gente não tem... A não ser que a gente esteja fazendo fraude lá, eu acho que não tem como você saber, infelizmente. Então, por isso que você tem que olhar o histórico do que está acontecendo, o histórico das pessoas que controlam a empresa, para você ver se você quer se associar ou não. No final do dia, você mesmo disse, o próprio Barsi foi enganado, não sabia disso e acontece, cara. Então, acho que essa é a... Agora, meu medo, mudando um pouco de assunto, porque eu tenho certeza que não foi o teor da pergunta dele. Por que você está comprando esse IRB aí? Esse é meu medo, porque eu conheço pessoas que não tem nada na bolsa de valores e começaram comprando IRB. O Barsi é uma coisa, o Barsi tem 4 bi na bolsa, a posição dele na IRB em comparação às outras empresas que ele já tem é 0 alguma coisa. Ele já é o Pelé dos negócios, sempre costumo falar isso, o Barsi é o Pelé dos negócios.
ele tem uma cabeça muito fixada em futuro, longo prazo, como é para ser de um grande investidor. Se você começou porque o Bar está comprando e aí você está comprando, você tem um grande problema nas mãos, na minha visão. Agora, você está comprando porque é um percentual da sua carteira que você quer, enfim, especular ou que você quer investir por igual o Bars, por exemplo, 0,0 alguma coisa, aí beleza, acho que é da tua estratégia, mas acho que não era nem esse o fundamento da pergunta, mas é que acaba sendo essa resposta do IRB por bom completo, complementar, né? Exatamente, porque as pessoas que nos ouvem aqui às vezes falam, o Barça tá comprando, eu vou comprar também. A pior cagada que você faz é comprar uma ação porque o Barça, porque eu, porque o Jean, porque o Felipe, porque a Luiz, porque a gente tá comprando. É a pior merda, porque o Luan tá comprando, é a pior merda que você faz. Só você quem vai prestar contas da sua própria carteira para você pro resto da vida. Então, saiba muito bem onde você está colocando o seu dinheiro, porque ele é suado, ele é trabalhado. Eu sempre costumo dizer que você tem que encarar cada centavo como um soldado, né? Essa é a pegada. Então, não dou valor a um centavo, então você não vai dar valor a 1 milhão também. Então, acho que essa é a pegada. Tô pensando o que eu te complemento nessa aqui, mas é o seguinte. Manda bala. Falou com maestria. Obrigado. A maioria das pessoas perdeu dinheiro em IRB e vai perder. A maioria. Dificilmente essas pessoas que investiram em IRB vão conseguir realmente ter um retorno que eles estão esperando. Por quê? Porque a maioria não vai conseguir esperar. Eu acho que a empresa tá dentro de um setor que é interessante, né? Não é um setor simples. Ela tem um monopólio, então eu acho que isso aí ajuda ela também. Mas a maioria não vai ter a paciência de esperar essa virada. A verdade é essa. Eu vou te falar que existem duas pessoas que investem em IRB. Aquela que acha que entende de IRB e aquela que realmente não entende de IRB. Então ninguém entende. Verdade. Porque o setor de resseguros, ele é extremamente complicado, cara. O próprio Buffett fala isso. Sim. É muito complicado. Então eu não tenho capacidade para entender o setor. Eu vou te colocar uma terceira pessoa aí, o cara que espera a porrada. O cara que espera a porrada. O cara que vai, tô comprando o IRB a 27, agora que ela agrupou, e quando chegar a 50 eu vendo. E o pior, pode ser que o mercado pode acontecer tudo, né? Pode chegar no 50, pode voltar a 1, pode chegar no... Esse cara ali corre tanto risco, o cara comprou sem saber o que tá fazendo, porque pode chegar no 50, ele pode vender e pode ir para 200. Ele pode não chegar aos 50, pode ir pra 1 ele se arrepender. Então, ele pode levar soco de milhares de coisas, né? Ele pode levar soco de tanto lado que se for esse o caso, eu não lembro o nome dele, me perdoa, mas se for esse o caso, dá uns passinhos pra trás aqui nesse caso, porque dá uma segurada. Cara, a bolsa de valores, o caminho mais rápido, eu sempre vou falar isso, é o mais devagar. O caminho mais rápido... Mas eu tenho só para responder ele objetivamente sobre um indicador que eu olharia. Mó legal, né? Ligando e desligando, né? Matheus, né? Que eu acho que tá bem esticado. Eu não sei porque eu tô. Eu tô batendo aqui. Tem uma luz acendendo. É maravilhosa essa luz. Eu tô ficando assim, ficando só olhando. Mas assim, respondendo ele objetivamente sobre um indicador que eu olharia, e nenhum indicador é infalível, que fique muito claro. Sim. Mas eu gosto muito de ver o fluxo de caixa livre. Eu acho que o fluxo de caixa livre ele mostra quanto realmente caiu de dinheiro para a empresa, né? Porque a gente tem regime de caixa e competência, né? A competência pode ser que a empresa tenha faturado, mas não tenha recebido, então não entrou em caixa. Então parece que está maravilhoso aquele número, mas né? Na real não caiu nada. E a gente já teve empresas quebrando desse jeito. Tipo, Gafisa quebrou. A Gafisa quebrou dando lucro. É isso mesmo. Como assim quebrou dando lucro? Porque a competência mostrava que tinha um lucro, mas não tinha caixa. Lá. Não caía caixa. Então ela vendia apartamentos, né, contratados, mas o dinheiro não caía, porque ninguém pagava. Né? Agora, quando você trabalha com caixa, é o que realmente caiu dentro da empresa, o dinheiro que entrou. Quando você trabalha com fluxo de caixa livre, é uma fórmula que nada mais é que o fluxo de caixa operacional mais fluxo de caixa de investimento. Você somando os dois, você tem o free cash flow, que é o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, ele vai te dar a dimensão se aquele valor que a empresa tem em caixa, que ela tem recebido, até condiz com o volume de dividendos que está pagando. Olha que interessante. Legal. Então imagina que se você tem, sei lá, 1 bilhão de fluxo de caixa livre
E a empresa de repente começa a pagar, sei lá, 2 bilhões. Tá acontecendo. Coisa errada aí, né? Depois, vai no próximo mês, ela tá com o fluxo negativo e tá pagando mais não sei quanto de dividendo. Dividendo a qualquer custo, aí não vai. Começa a pegar, a emitir debenture e começa a pagar dividendo. Fraude é um negócio complicado, né? Cara, isso acontece. A empresa faz empréstimo para pagar dividendo. Já tiveram diversos casos. Então, o fluxo de caixa livre, eu acho que ele é uma referência que te ajuda a sair de algumas enrascadas. Ele não é mágico. E você precisa ter um certo discernimento também para interpretar. Então, já aconteceu casos. Vamos supor que a Taesa tivesse com fluxo de caixa livre negativo, mas ela pagasse dividendo. Nós sabemos que a Taesa tem reserva. Sim, reserva de lucro. Ela tem reserva de lucro. Então ela poderia fazer isso. É diferente. É diferente. Então a pessoa precisa entender. Se você pegar o caso de Americanas vinha num fluxo de caixa livre negativo há tempos. Um bom tempo, né? Patrocinando Big Brother. E a pessoa tem que tomar cuidado, porque o fluxo de caixa livre, ele não é uma coisa que quebra a empresa num trimestre. Então ele vai sendo carregado, né? Isso vai acumulando. Isso vai 1, 2, 3, quando você vê já tá 2 anos, 3 anos. Quantos trimestres tá negativo, acumulado? E, cara, aí isso é bola de neve. É a mesma coisa da sua dívida. Sim, total. Né? E a empresa tá lá, pagando dividendo, até não sei o quê. E tem que ficar esperto, porque esse tipo de empresa são empresas que gostam de criar narrativa. Narrativa pro preço subir, para dar impulsão em preço. Então o pessoal vai entrando, vou conquistar os Estados Unidos, vou entrar nos Estados Unidos. Mas você não tá dando lucro nem no Brasil, meu amigo. Como é que você vai para os Estados Unidos? Né? Então tem diversas empresas com esses planos mirabolantes que não conseguiu nem fazer o dever de casa aqui, que é internacionalizar para sair na mídia, ficar bonito. Né? Então tem que tomar muito cuidado com fraude. Fraude, se fosse fácil de identificar, não era fraude. Total. É um negócio bem complexo. Tem pessoas que são especialistas em empresas muito boas, cobrem as empresas o tempo todo e não conseguem identificar. Mas eu, particularmente, gosto de olhar fluxo de caixa livre. Porque eu acho que o fluxo de caixa, ele não mente. Ou pelo menos... Pingou ou não pingou? Ou pelo menos pode ser que a mentira fique mais difícil de ser contada. Então, essa é a minha recomendação para ele. Tá pipoca. E aí, meus amigos, o que vocês acharam, né, dos conselhos e as recomendações, né? Muito bacana ter uma pergunta respondida aí por esses craques aí, pessoal do AGF+, Luan do Tubacast. Ficamos muito felizes da nossa pergunta ter sido escolhida e são pessoas aí que têm o compromisso de nos ajudar a investir, de buscar fazer ali o melhor nessa questão do investimento, e você vê a paciência que eles têm de explicar, de pegar outros pontos de vista, isso é importantíssimo, tá bom? Então, ficamos felizes aí deles terem escolhido a nossa pergunta, né? Teve várias outras perguntas que foram feitas lá no site do Luan, né? No podcast do Luan, e foi muito bacana de ter a minha pergunta respondida por eles, tá bom? Se agregou de alguma maneira a você, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, dá aquela força aí para que o nosso canal ele venha crescer, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.